E aí ele passa e ele vê um homem. Um homem. E eu acho bonito que o texto, antes de dizer que ele viu o Mateus, que também era chamado de Levi, que tinha um pai chamado Alfeu, que trabalhava ele, Mateus, na coletoria. Não, ele viu, primeiro de tudo, um homem. E que é a coisa mais difícil de acontecer. É um ser humano enxergar um outro ser humano. Aí você diz, pelo amor de Deus, né, Caio? Não, isso é tão raro de um ser humano enxergar um ser humano, que é Diógenes, lá em Atenas, que pegava um candeeiro, uma luminária, e a acendia com azeite. Ao meio-dia, na hora em que nós estamos agora, mais ou menos 1 da tarde, 1h20, com sol a pino em Atenas, e ele saía pela Ágora, a praça principal de Atenas, abaixo do Partenon, abaixo do Areópago, entre o Areópago e o centro da cidade, a Ágora, cercada de templos, onde a população negociava, onde estavam a proliferação dos shopping centers. Nesse lugar de Atenas, na Ágora ateniense, esse homem chamado Diógenes de Atenas saía com seu candeeiro e ia passando na cara das pessoas, na cara, no rosto, passando para lá e para cá. E as pessoas que ficavam olhando aquela cena bizarra não cansavam de fazer a mesma pergunta estúpida e óbvia todo dia. Porque o povo é óbvio e cansativamente óbvio. E eles perguntavam todo dia, parece que se perguntassem todo dia, haveria um dia em que ele daria outra resposta, mas a resposta era sempre a mesma, e a pergunta era cretinamente sempre a mesma. Diógenes, por que que tu passas o teu candeeiro na cara da população? O que tu procuras? E o Diógenes dizia, eu estou procurando um homem, eu estou vendo se eu acho um homem. Aonde será que eu encontrarei um homem? Passando na cara dos homens da cidade. Eu procuro um homem. Por isso, quando o Evangelho nos diz que saindo dali, viu um homem, antes de dar nome a um homem, diz, viu um homem, o que é também, como a gente já viu em texto anterior, quando Jesus cura em Betsaida, aquele homem cego que ele cura em 2 etapas. Na primeira etapa, curou o globo ocular e perguntou ao homem, o que tu vês? Está lembrando do episódio? Já foi tratado aqui por nós. E o homem disse, eu acho que eu vejo os homens porque como árvores, como pedaços de pau, eu os vejo andando com as copas, os cabelos grandes na cabeça. Aí Jesus disse, não, ele ainda não enxerga direito, e botou a mão de novo nos olhos dele. E agora curou as sinapses mentais e neurais, porque tinha luz entrando pelo globo ocular, mas a leitura mental, cerebral, neural, não estava ainda desbloqueada. E a nova síntese, a nova sinapse não estava completada. Aí Jesus então pergunta, o que tu vês agora? Ele disse, agora eu vejo os homens. Vejo claramente. Pois bem, a coisa mais difícil que tem, e quando eu falei e falo naquele texto, é a gente desmisturar homem, ser humano, de coisas.
Porque a coisa mais fácil, mais simples, mais banal, mais idioticamente óbvia é a constatação de que nós, seres humanos, confundimos gente com coisa o tempo todo. Se a pessoa primeiro não nos impressionar com o nome, com algum sinal de grandeza, de poder, de riqueza, de posse, como tem alguns idiotas, que, por exemplo, não, eu tenho 2 helicópteros e 2 jatinhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Esse pessoal que vive divulgando é um pessoal que tem um complexo de inferioridade horroroso, que em geral vem de uma pobreza miserável e só vive de apresentar coisas como prerrogativas de quem sejam, de tão pobres que são, não tem nada além de helicópteros, dinheiro, bens, palácios, casas e propriedades. Isso é o maior sinal de pobreza. Jesus lida com as categorias antagônicas às do mundo. É por isso que o Evangelho de Lucas diz que aquilo que no mundo é elevado entre os homens é abominação diante de Deus, porque para Jesus os polos estão invertidos e os significados interpretativos, cognitivos, de valor e de importância estão todos invertidos. O que a gente diz, oh, que glória, é aquilo para o que Jesus olha e diz, meu Deus, que tentação para ele, que dificuldade será para essa pessoa. Como vai ser difícil vencer esse impedimento que bloqueia a cognitividade, a compreensão, o entendimento, os significados, que atrapalha a valoração significativa e real das coisas no coração. Jesus olha de maneira totalmente oposta. Não para fazer os pobres ficarem pobres, porque a vontade de Deus é que a pobreza seja vencida e que todo pobre tenha o que comer, beber, com que se vestir, enxergue bem, ouça bem, aprenda tudo e viva com dignidade, com naturalidade, com a modéstia necessária ao bem-estar humano. Esse é o projeto do Evangelho para todos nós. Esse é o projeto do Evangelho para todos nós. Mas porque o Evangelho é assim, ele começa do que tem valor essencial. E o que tem valor essencial está dito aqui nessa singeleza, quando afirma, saindo Jesus dali viu um homem. E você, quantas vezes já viu um homem? Agora sim, agora você pode vencer a barreira do gênero e saber que eu estou falando de humanos, de homem, de mulher, ou de qualquer que seja o apelido de gênero que você tenha. Eu não tenho cabeça nem memória para decorar tanto. Mas eu sei que quando o Evangelho diz viu um homem, ele está se referindo a toda a natureza e qualidade e expressão de ser humano. E não faça disso um problema, pelo amor de Deus. Viu um ser humano que nesse caso era um homem, chamado Mateus, também Levi, filho de Alfeu. Mas antes ele viu um homem. Que é a coisa mais difícil. A maioria dos que estão aqui comigo tem passado. Você vai passando pela vida, mas não vê ninguém. Só diz, tinha maior muvuca lá. Tinha uma molecada, tinha uma galera, tinha um pessoal, tinha não sei o quê, mas ninguém vê ninguém. A menos que seja uma mulher gostosíssima, seja um gatão, ou tenha chegado num Porsche, num Ferrari, num BMW, num Audi, num Jaguar, aí você não esquece nunca mais. Ou que ao ver tal pessoa, alguém tenha dito, é filho do milionário senhor Alfeu. Aí você,
é filho do Alfeu, mas tem que ter a referência de alguma outra coisa para dar algum significado a um homem. Do contrário, os homens não existem para os demais homens. E é um mecanismo de defesa da nossa brutalização. A nossa brutalização interior precisa que os humanos não sejam vistos por nós. Que a gente passe e se perguntarem a nós, escuta, quando você passou, você viu alguma coisa? Acho que tinha um carinha sentado por lá, não prestei atenção, não. Porque ninguém chama atenção se for apenas um homem, se for apenas uma mulher, se não tiver uma distinção gloriosa de beleza, de estética, de eroticidade, de dinheiro, ou de chamatividade, ou de importância, ou de relação com celebridade, ou com qualquer outra coisa assim, ninguém enxerga. Seja honesta e honesto e admita que você não enxerga. Eu vejo o tempo todo. Às vezes eu entro num carro, está escuro à noite, o indivíduo está ali dirigindo, ele olha no retrovisor, ele vê a sua imagem opaca, fugidia, sem nitidez. Alguns até ficam grilados por algum reflexo de luz do poste no seu rosto. Tem alguns que até eu noto que eles ficam tentando focar. Mas não raramente, e esse domingo aconteceu de novo, no meio de milhares de ocorrências idênticas, é só quando vai chegando perto de casa ou surge algum assunto que a pessoa proponha de alguma forma e que você fala, no caso eu fale, e a minha voz é muito conhecida também há muitos anos por milhões de pessoas. Aí eu falo, aí eu vejo que o cara olha, aí ele diz, com licença, posso acender a luz? Acende, olha para trás. Ai, meu Deus, é o reverendo Caio, é o senhor mesmo. E eu digo, sou eu. Do contrário, ele talvez fosse saber que eu era eu quando eu saísse de casa aqui, dissesse muito obrigado, abrisse o portão para entrar, como muitos fazem. Eu vinha trazendo o senhor e não tinha notado, posso tirar uma foto? Porque eu sou conhecido. Se não fosse conhecido, não seria nem enxergado. É mais fácil que um motorista de aplicativo ou de táxi decore a sua casa. Eu já deixei um senhor aqui, como a gente muitas vezes ouve, eu já deixei uma pessoa, aqui dessa rua eu já vi, tem ali embaixo uma pessoa que eu deixo de vez em quando, você pergunta quem é, qual é o nome, eu não sei, mas eu deixo ali, a 7 casas daqui, mas não olha, não pergunta, não se interessa, não vê o homem. A menos que haja algo mais do que um ser humano para te chamar a atenção. Ou tem que ser uma feiura monstruosa, uma beleza encantadora, ou um poder fascinante, ou uma celebridade interessante, ou qualquer outra coisa que você queira agregar. Mas a pessoa sozinha em si não diz nada para ninguém. Pelo simples fato de ser, de existir, de estar, de passar, não diz nada. Especialmente nesse planeta que chega agora a 8 bilhões de seres humanos. É tanta gente que ninguém significa mais nada. É mais fácil alguém ganhar uma identidade na internet do que no mundo real, na tua frente, na tua presença. Isso está acontecendo de uma maneira tal, preste atenção. Está acontecendo de uma maneira tal que você pode começar a notar que daqui para frente as pessoas reconhecem cada vez mais pessoas que elas só veem a imagem chapada na telinha de um celular ou de um computador, mas não guardam as imagens das pessoas reais que ficaram
uma hora num círculo onde elas estavam, sem que tivesse pessoalmente interessado a elas de maneira particular ou especial, como eu já defini aqui anteriormente. É mais fácil as pessoas terem atenção por quem está aparecendo na tela. Deixa eu ver a cara de cada um. Porque se está junto com fulano, deve ser interessante. Deixa eu guardar. Mas se for no mundo real, você note que cada vez mais as pessoas precisam se encontrar 3, 4, 5 vezes para guardarem a fisionomia da outra. Esse é um processo que merece uma pesquisa e uma observação cognitiva presente, porque é o que eu noto nas minhas percepções, comparando a importância cognitiva que se dá a quem aparece numa tela para a desimportância percepcional para quem esteja presente na vida real, cuja imagem vai demorar tempo para muita gente decorar, guardar e dizer da segunda vez, a gente já se conhece. Na maioria das vezes as pessoas têm que se reapresentar 4, 5 vezes. Você já notou? Já notou que é isso que está acontecendo no passado? Isso era praticamente impossível. Hoje é corriqueiro, porque cada vez menos a gente enxerga o homem, a pessoa. Como disse o Jacques Ellul, um dos escritores que mais influenciou a minha vida, um francês, sociólogo, historiador, professor de leis, que tem uma história extraordinária, um grande intelectual francês que influenciou muitas gerações dos anos 40 e 50 para cá, e uma produção acadêmica de livros de terceiros que se tornaram best-sellers mundiais e que foram inspirados nele, no Jacques Ellul. Uma das obras preciosíssimas dele, de leiturabilidade difícil para a maioria absoluta dos seres humanos. Ele tem 44, 45 livros densos e extraordinários. Um deles se chama A Humilhação da Palavra, The Humiliation of the Word. Quando ele diz e mostra, antes de internet, antes de tudo isso, que nós estávamos entrando na era em que a imagem iria ser tudo. E a imagem iria matar a leitura, iria criar uma espécie de dislexia global, que a imagem iria matar a cognitividade interpretativa da leiturabilidade, que a imagem iria fazer com que cada vez menos houvesse interesse diminuído na aprendizagem que pudesse decorrer de uma leitura de um livro. Porque a imagem iria humilhar a palavra, em todos os sentidos. E no final, a conclusão dele é que a imagem iria humilhar o verbo, Cristo. Humilhar o Logos. E chegaria uma geração que iria querer se relacionar com Deus baseado apenas em construções imagéticas e descritivas e narrativas de produções imagéticas, mas não a partir da compreensão da palavra descrita acerca de um texto de apreensão e compreensão cognitiva e subjetiva. Isso tudo iria morrer, como praticamente já acabou entre nós. E tanto mais quanto as coisas sejam assim, menos a gente tem capacidade de reconhecer um homem. Porque ele vira no máximo uma imagem fugidia, mas um homem, na realidade, a gente só conhece quando a gente olha nos olhos, quando a gente tenta telepatizar a existência dele, compreender a mente, compreender a expressão, compreender os movimentos, compreender a trajetória, compreender as histórias, compreender o que trouxe aquele indivíduo até ali.
E para Jesus, tudo começava assim. Tudo que eu tenho exposto a vocês aqui em Mateus começa sempre com Jesus vendo a pessoa. Nunca é vendo um estigma, uma designação, um tatu, uma charge aplicada à pessoa. Não, é vendo a pessoa. O Evangelho transita a partir desse encontro de Jesus com gente, identificada por Deus em Cristo como gente, como humana. Saindo dali, viu um homem, que é o que para você é algo que provavelmente até o dia de hoje passou completamente despercebido, mas você precisa pedir a Deus essa conversão. Pedir a Deus essa conversão, porque a gente vê as pessoas dependendo dos nossos códigos e lentes interpretativos. É como quem está num oftalmologista e o cara vai mudando a lente. Você chega lá e ele bota. Primeiro você olha e não enxerga nada. Ele vai, até que vai melhorando. Você começa a definir, a não errar mais. A dizer, a letra ainda está um pouco burulenta, mas eu já sei que é um H. Ou eu já sei que é um A de fantasminha. Ele vai mudando até que fique nítido. É um trabalho de oftalmologia que o Evangelho também faz da gente, porque a gente chega olhando para as pessoas de maneira completamente desfocada. E entre você e uma pessoa existem camadas e camadas e camadas e camadas de preconceitos estruturais, culturais, estéticos, religiosos, nacionais, ideológicos, políticos. São muitas camadas que fazem a gente ver e ver equivocadamente, porque vê apenas a correspondência imagética da imagem sem correspondência ao humano. Ou então a gente não enxerga, a gente vê apenas o fantasma de uma alegoria passante para a qual a gente não dá a menor importância porque não nos foi apresentada como alguém de interesse para nós. E reconheça que é assim na sua vida. Eu sei que eu estou falando coisas aqui que a maioria não tem nem interesse em pensar, e eu sei. Vocês não pensem que eu estou aqui jogando conversa fora. Eu sei que eu estou jogando conversa fora. Eu sei que a grande maioria não está afim de nada disso. Queriam que eu trouxesse só dizendo, está vendo esse cálice aqui? Eu vou mandar imprimir 5.000 deles, todos vão ter a palavra grega tal, e vocês vão adquirir, vão beber água neles e ficarão curados de toda a doença. Aí vocês estariam prestando atenção. Tamanho é o nível da imbecilização cognitiva da maioria. Então, se for preto, tem um monte de gente que só diz, não, tinha um crioulo lá, tinha um negão lá, mas não viu o homem, não viu a mulher. Tinha um carinha lá, esquisito, mal vestido. Ou tinha um barrigudão lá. Ou tinha um gordão lá. Ou tinha um faquir lá. Ou tinha um cara esquisito, parecia um fanático religioso, pelo jeitão. Mas a gente enxergar mesmo pessoas é a coisa mais difícil. É um exercício que eu tenho que fazer todo dia, em todos os encontros que eu tenha. Todos os meus encontros, eu tenho que olhar. E olhar e ir atravessando e furando e rasgando e jogando fora as lentes para que eu caia naquela nitidez
do exame oftalmológico do Evangelho, quando ele bota a lente de Cristo para eu enxergar com os olhos de Cristo Jesus. E enxergar gente, pessoa, todos com o mesmo significado, com o mesmo valor, com a mesma importância, com as mesmas demandas, com carências, com reclames, com sofrimentos, e que necessitam ser vistos e observados. Às vezes a gente vai perdendo a possibilidade de enxergar a gente até em casa. As pessoas ficam tão acostumadas com o pai que deixam de ver nele um humano, com a mãe, com os irmãos. Ah, meu irmão. Mas é alguém que ele não quer conhecer, não quer perceber, não quer discernir, não quer chegar perto, não quer ter amizade, não quer se aproximar, não quer absolutamente nada. É alguém que a gente constata o bloco de carne e sangue que atrapalha o caminho, mas não é alguém que a gente observa para internalização visando qualquer busca relacional. Jesus, no entanto, começa enxergando o homem. Aí sim. E aqui, antes de eu ir adiante, o que fica é esse apelo desesperador do Evangelho. Pelo amor de Deus, não banalize a presença humana. Pelo amor de Deus, tente vencer as milhares de lentes de preconceito que você tem, por mais que você ache que você é desencanado, desencanada, mentira. Tanto mais quanto você se pense desencanado, mais preconceituoso você é em relação aos que são encanados. Mas você só troca as polarizações de preconceito, mas continua uma pessoa feia do mesmo jeito, só que agora com a glória de dizer eu não tenho preconceito com relação a preto, a amarelo, a isso e aquilo, mas você tem em relação a determinados tipos de mente, pessoa, atitude, postura, ou outras formas de expressão. Não me diga que não, porque eu sei que você é assim. E a maioria de nós, ou todos nós, somos assim. Enquanto você não enxerga isso em você, não há muito o que do Evangelho possa acontecer em mim, porque que Evangelho de boas novas que foi dado aos seres humanos pode entrar em mim se eu tenho um bloqueio essencial quanto a discernir o valor, o significado e a presença humana diante de mim? Que evangelho vai entrar em mim se eu tenho toda essa dificuldade de reconhecer a pessoa humana, de aceitá-la, de admiti-la, de tolerá-la, de incluí-la, de não excluí-la? Que evangelho poderá entrar em mim se eu não começar tendo a condição de olhar, ver, reconhecer o meu próximo humano? Que evangelho existirá para mim ou para você? Só essa coisa que é religião, mas não é evangelho, e que faz de você nada mais do que uma pedra brutalizada. Coisa alguma além disso aqui. Tem até forma de coração, mas não tem vida. Não é nada.